Mateus 5, versículo 8. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Agora vai lá para frente, para 1 João, capítulo 3. Versículo 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. De novo, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Em algumas versões está escrito: e aquele que tem nele essa esperança, qual esperança? De o ver, assim mesmo se purifica. Deus, muito obrigado, Pai, por essa mensagem. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pelo seu muro de proteção, que quando o inimigo tenta entrar, Deus, o Senhor vem e nos protege, o Senhor vem e nos resgata. Tu és o Deus resgatador, Pai. Coloca os nossos olhos fixos no tesouro eterno, fixos nas coisas do alto, Pai. E que não pensemos em nada ao redor, Pai, do que está acontecendo aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que nenhuma distração venha tirar os focos dos teus servos que estão ouvindo essa palavra, dos teus filhos que estão ouvindo essa palavra, e daquele que não te conhece ainda, que está ouvindo, que nada venha distrair, nada do mundo venha distrair, que os ouvidos, em nome de Jesus, sejam colocados à sua disposição, Espírito Santo, e que os corações se submetam ao seu senhorio e à sua glória, Pai. Em nome de Jesus, toda hoste celestial maligna, tudo que o império das trevas tentar fazer aqui, qualquer dardo inflamado do maligno, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Venha com seu Espírito Santo, Pai, e nos encha-nos, Pai. Queremos te ouvir. Amém. Alguns anos atrás, cara, durante a minha adolescência, até a minha infância, eu tinha um sonho direto, um sonho que se repetia. Não sei se já teve um sonho repetitivo. E esse sonho aconteceu umas 50 vezes, 100 vezes na minha vida, não sei ao certo. Mas o sonho era o seguinte, era sempre a mesma coisa. Eu olhava para o céu, eu estava numa rua ou em qualquer lugar, eu olhava para o céu e eu saía correndo. E eu, olhando para o céu, eu de repente começava a voar. Enquanto eu corria olhando para o céu, meus pés saíam do chão e eu começava a voar. Eu começava a ir muito alto, muito alto. E eu olhando para a beleza que tem nas nuvens. E eu não chegava nem a passar as nuvens, que depois de alguns metros a gente passa as nuvens. Eu não chegava nem a passar, mas um pouquinho antes de chegar nas nuvens eu começava a ser tentado a olhar para baixo, para ver a terra, ver as casas, os telhados. E eu escutava vozes me chamando, pessoas me chamando e me admirando e me glorificando por eu estar voando. E aí eu olhava para baixo, voando, e aquilo começava a entrar dentro de mim, aquele orgulho, aquele ego, e eu começava a me achar. E de repente eu caía. Eu ia caindo, ia perdendo a força, a energia, o poder de voar, e eu caía e me empacotava no chão. E aí eu me envergonhava. Todo mundo olhava para mim e eu tentava correr e voar, e eu conseguia voar uns 10 metros e já caía. Eu tentava voar cada vez mais para tentar mostrar para a galera que eu sou o cara, e acontecia que eu caía. E esse sonho se repetiu várias vezes e eu nunca entendi o que significava. Até que depois de muito tempo eu conheci a Cristo
Depois de um tempo, depois de 3 anos, eu vi a me desviar do caminho. Depois de 2 anos eu me desviei do caminho, aí eu fiquei mais 3 anos longe. E quando eu fiquei longe, cara, esse sonho continuou. E quando eu voltei, esse sonho ainda continuou. Até que um dia, há uns 3 anos atrás, eu tava na rua conversando com uma amiga minha e tal, e ela falou pra mim o que era esse sonho. E ela disse assim: William, quando você olha para as coisas do alto, quando você olha para Deus, quando você foca em Jesus, quando você foca nele e você só quer ele, você não pensa em você não pensa nas coisas do mundo, você não pensa em nada da terra, você pensa nas coisas do céu. Você se levanta, você voa, você começa a turbinar a tua vida espiritual, você sai de uma vida de pecado e você começa a ser levantado, ser exaltado. Deus mesmo te exalta, Deus ele nos exalta quando a gente está com Ele. E o problema é que quando Deus nos exalta, a gente começa a olhar para isso, para tudo que Ele colocou em nós, dons, talentos, beleza, tudo aquilo que Ele conquistou em nós, e a gente começa a olhar para tudo isso. E a gente começa a olhar para as pessoas que vêm nos elogiar. Caramba, você canta rap, caramba, você tem esse dom, uau, caramba, você é o cara, uau, que pregação. Você começa a olhar para as pessoas e esquece de olhar para Deus. E quando você olha para as pessoas, você começa a cair. E esse é o maior motivo da tua vida espiritual ser um lixo. Porque você fica inconstante. Você olha para cima, olha para baixo, olha para cima, olha para baixo. E como o teu olho é quem te guia, você vai subindo e descendo, subindo e descendo. E eu fiquei, uau, caramba, tá aí o segredo. Então, um tempo depois, poucos meses depois, um dia eu estava adorando a Deus, eu estava escutando aquela música Fly, do Jason Apto, que significa voar. E eu comecei a olhar para Cristo de um jeito, cara. Eu estava ali em Porto Amazonas, e eu assistindo o clipe no YouTube e olhando o clipe, mas chegou uma hora que eu fechei o olho, não estava nem aí pro clipe mais, eu comecei a olhar para Deus, a querer Ele, a desejar o meu amado, e eu comecei a querer voar assim para Ele. E na minha mente eu comecei a ver eu quase chegando no trono de Deus, quase chegando no céu, quase chegando lá. Na hora que eu abri o olho, na tela, tava a terra bem pequenininha. Tem uma parte do clipe que aparece a terra, assim, de longe. E Deus falou assim: essa é a altura que você está agora. Você nunca esteve nessa altura. Essa é a altura que você está agora, porque você está olhando para mim. Continue olhando para mim. A gente acabou de ler ali, em Mateus 5, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É uma promessa, aqueles que têm o coração limpo, sem malícia, sem iniquidade, sem pecado, coração puro, eles verão a Deus. O sangue de Jesus é quem purifica o nosso coração, e o Espírito Santo é quem regenera o nosso coração durante essa vida que Ele vai limpando, passando rastelo nessa terra. Então essa é uma promessa para os filhos de Deus. Deus quer purificar os filhos dele. E a promessa é interessante, veja. Se você é limpo de coração, você vai ver a Deus. Lá em 1 João 3 que a gente leu, está escrito: aquele que tem essa esperança, qual a esperança? De ver a Deus, purifica-se a si mesmo. Se você tem a esperança de que você vai ver a Deus, você vai purificar a si mesmo. Por quê? Porque você quer tanto Ele, você que está tão apaixonado por Ele. Uau, eu quero ver Ele muito. Eu tenho que me purificar, cara, para eu poder ver Ele. E é um negócio louco, porque você... Olha que sinistro. Se você tem a esperança de no futuro ver Ele, essa esperança, essa loucura por Ele, olhos fixos no tesouro eterno e não na terra,
Isso vai te purificar. Você olhar para as coisas do alto, para as coisas da eternidade, vai te purificar. E então você vai ver a Ele. É muito louco isso, cara. É muito louco. Não é tipo assim, você primeiro tem um coração puro, porque você nasceu com um coração puro. Você é um cara que nasceu santo, assim. O único que nasceu santo foi Jesus. Ninguém mais nessa terra teve uma dádiva assim de... Às vezes a gente acha isso. Então, esse cara é predestinado a ser assim, ser mais santo do que os outros. Não. Todos. Não há um justo sequer, a Bíblia diz. Então, não é um negócio que você... Primeiro tem um coração puro. Nossa, esse cara é sortudo, tem um coração puro, então ele vai ver a Deus. Não é assim. É você ter um coração impuro. Você é imundo. Você tem um coração malicioso. Se a gente pudesse passar aqui no Data Show todos os seus pensamentos da tua vida inteira, e a gente assistir a noite inteira aqui um resumo, você nunca mais ia voltar aqui para minha casa. De tão envergonhado que você ia ficar. Porque a gente tem um coração impuro desde a nossa infância já. Então a ordem é essa, é você ter um coração impuro. Agora você olha para frente, você olha para a eternidade. Uau, eu quero ver a Deus. E quando você tem essa esperança de ver a Deus, e saber que por causa da cruz de Cristo te foi dada esse direito, essa esperança, é um segredo, é a motivação, é o combustível para você se santificar, você se purificar. E não só a motivação, mas esse daí é o aspirador de pó que vai limpar o teu coração também. Quando você mantém os olhos fixos no alto, Jesus disse o seguinte, um pouquinho mais para frente no sermão do monte. Se os teus olhos, ele falou, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Se teus olhos forem maus, seu corpo será trevas. E quão grandes trevas serão. Interessante isso. Se teus olhos forem luz, teu corpo vai ser luz. Mas se teus olhos forem trevas, vai ser uma treva muito maior do que os teus olhos. Quão grandes trevas serão. Então, o que acontece? O nosso olho, ele é como se fosse o olho é a janela da alma. E ali entra tudo. O que você olha vai entrar no teu coração. Tudo que você olha vai começar a acumular tesouros no teu coração. Então, se você começa a olhar para porcaria, para filme pornográfico, você começa a olhar para orgias, você vai começar a virar um cara louco por essas coisas, por coisas pervertidas. Se você começa a olhar, assistir luta todo dia, você vai virar aquilo começa a acumular no teu coração. O que você vê, você começa a ser o que você vê. Por isso que Deus diz, olhe para as coisas lá em Colossenses 3. Olhe para as coisas do alto. E não para as coisas da terra. E o jeito da gente se santificar é olhar para algo santo. Esse é o segredo para sermos santos. Se eu olhar para algo impuro, eu me torno impuro. O segredo para eu ser santo, e aqui eu não estou falando de justificação, mas de regeneração, que a gente é santo, justificados pelo sangue de Cristo. Mas a nossa natureza, ela ainda é de pecador. Então, como que funciona o processo da regeneração? Agora a nossa natureza começa a olhar para a natureza de Deus e a gente vai se transformando de glória em glória, de dia em dia. Eu quero falar hoje um pouco sobre raiz de iniquidade. A gente falou essa semana sobre terra seca.
Todo o Antigo Testamento a gente olha para ele e a gente vê Israel, o berço onde o Messias ia nascer, Deus preparando um berço para o Messias nascer. Uma terra seca, uma terra, espiritualmente falando, a linhagem de Jesus, você começa a olhar, você vê alguns homens santos de Deus, profetas, mas Davi, Abraão, mas a maioria deles não tinha uma vida muito agradável aos olhos de Deus. A descendência de Davi, os que tomaram o trono depois de Davi, não tinham uma descendência tão agradável assim aos olhos. Era uma terra seca, de reis secos. De repente nasce um rei dos reis, santo dos santos. De uma terra seca surge um renovo, a semente escolhida. De Maria, virgem, um solo sem semente, como nasce num solo sem semente uma árvore? Não tem como. Um solo que não tinha como nascer, de repente nasce. E aí a gente tem falado muito sobre o amor. A gente tem falado muito que nessa geração o amor tem se esfriado. Jesus falou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então a gente tem uma geração psicopata, indo para a psicopatia gradualmente. A gente não tem mais esse amor e a gente olha essa terra seca, a gente fala, uau, Deus, o Senhor é profissional. O Senhor é profissional em fazer nascer flor no asfalto. Então venha fazer nascer o teu amor em mim, Deus. Nessa geração sem amor, Deus, venha fazer nascer o seu amor em mim. Oh, Deus, até no lixão nasce flor. Tenha fé. Tenha fé. Se o Rei dos Reis nasceu numa manjedoura, num coxo de vaca, ele pode nascer nesse terreno seco, sem amor. Como? Olhe para as coisas do alto. E assim, a gente como terra seca, uma terra que não é fértil, deserta, a gente olha a Deus, não tem como a gente ver uma impotência, mas Deus, eu estava lendo Ezequiel 36, o livro de Ezequiel inteiro, eu estava vendo as promessas. A maioria das promessas é a seguinte: eu vos tirarei do meio dos povos e vos colocarei de novo na terra que eu dei a vossos pais. Eu vou curar a terra de vocês. Eu vou dar outra terra, eu vou dar uma nova terra. Uma terra que vocês vão plantar e vai nascer 100 por 1. Uma terra que vocês vão plantar, vocês vão colher. E aí agora Deus está dizendo assim: eu vos darei, Ezequiel 36, eu vos darei um novo coração. É uma nova terra. Eu vos darei um novo coração. Tirarei o coração de pedra. Sabe aquela terra cheia de pedra? Que não nasce nada. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Escreverei a minha lei no seu coração, para que me temam, para que sigam os meus estatutos, para que me desejem. Um coração já pronto para desejar a Deus. E esse coração acontece na conversão, mas é um coração que vem aos poucos, com a regeneração. E a motivação de Deus é porque o nome dele seja santificado. Só que essa terra, quando Deus deu a terra prometida para Israel, eles não simplesmente chegaram na terra, já estava tudo certo, era só entrar e curtir a vida. Quando eles entraram na terra, eles tinham que batalhar. Eles tinham que vencer gigantes. A primeira geração não entrou porque eles ficaram com medo dos gigantes. Eles falaram: Moisés, não dá para entrar, é uma terra de gigantes, a gente é como gafanhoto aos olhos deles. Então Deus está te dando essa nova terra, esse novo coração. Muitos jejuam para ter casa, carro, dinheiro, prosperidade. Venha para a campanha dos 40 dias para você ter a tua casa nova. Mas quem que já jejuou para ter um novo coração? Quem que já orou, chorou? Deus, tira de mim esse coração imundo. Eu tomo posse da sua promessa, que o Senhor me daria um novo coração. E eu vou lutar com os gigantes. E Deus quer que você lute agora com os gigantes. Quais são os gigantes do pecado? Olhar para as coisas da terra.
o diabo, o mundo. E são gigantes para você poder conquistar essa nova terra. Se você não lutar, se você simplesmente falar, Deus, eu recebo, e esperar, a gente precisa lutar para conquistar essa nova terra. Eu tive um sonho um tempo atrás, muito louco, que eu estava com a galera analisando o Subway. E aí eu estava lá no Subway e tal, na frente do Subway com a galera. E um dos preferidos é o Subway de atum. E aí eu olhava um monte de caminhão chegando, abastecendo os atum do Subway. Eles vinham e voltavam, e vinham e voltavam, e eu ficava feliz com aquilo, porque tem atum no Subway, cara. Glória a Deus. De repente, eles começaram a passar batido, eles não pararam mais no Subway. Eles começaram a ir reto. Eu comecei a ficar indignado, falei, não vai mais ter atum, não vai mais ter um sanduíche de atum, e eu fiquei de cara, né? E aí, umas 3 semanas depois que eu tive esse sonho, Deus falou com a gente sobre esse novo coração que Ele quer nos dar. E Ele disse o seguinte, vocês vão ter Ele pela fé, através da fé. E Deus falou assim, é igualzinho quando você pede um Subway. Antes de você ter Ele nas suas mãos, você mentaliza qual você quer. Aí você olha, você mira, você aponta, você fala, você solta com a sua boca palavras que a mulher vai entender e vai te dar do jeito que você quer. E aí você paga o preço. E aí você tem. E Deus falou assim, esse novo coração é a mesma coisa. Você vai mentalizar ele que você quer ter um coração igual ao meu, filho. E você, para mentalizar, vai ter que olhar para as coisas do alto, vai ter que olhar para o coração de Cristo, um coração manso, um coração longânimo, alegre, um coração benigno, com domínio próprio, sem pecado. Então você olha no cardápio o coração de Cristo. E aí você fala, eu quero esse, Deus. Deus, eu quero teu coração, eu quero teu coração. E você começa a proclamar, e você começa pela fé a falar, eu tenho esse coração. Você agarra, não porque você tem, porque você mandou, mas porque Deus prometeu, você tem fé na palavra de Deus, e você agarra a promessa, e a fé é uma posse antecipada da promessa. E aí você pega esse coração na tua mente, no teu desejo, mas ele ainda não está aqui. E aí você não tem dinheiro para pagar por esse coração, mas Jesus já pagou o preço. E agora Deus vem te dar um novo coração, um coração puro, um coração limpo, um coração que você pode degustar dele, um coração que você agora é amigo de Deus, que você tem uma intimidade com o Espírito Santo. Você despe. Intimidade é ficar nu na presença. Com quem você tem intimidade, você fica nu na presença. E agora você confessa todos os seus pecados, você deixa ele te limpar, você deixa ele ser o teu comandante, o teu melhor amigo. E você tem prazer no Rei da Glória. No Santo dos Santos, você começa a ser como ele é. É muito louco, porque daí a gente foi orar. No dia que a gente foi fazer essa oração, faz umas 2, 3 semanas, a gente falou, hoje a gente vai interceder para ter esse coração. A gente vai orar para agarrar esse coração e a gente ter ele. Eu e a Ellie, a gente foi almoçar no Subway. E aí no caminho estava a Brenda e a Ana, e a gente tinha achado 50, que a Ellie achou nas nossas coisas, né? E a gente falou, vamos lá. E aí elas estavam no caminho e a gente falou, chamar elas também, né? E a gente chegou lá, e é muito louco, porque mudou a promoção do Subway. Na sexta-feira, a Ellie falou assim, amor, vamos na quarta? Eu falei, não, amor, na quarta o barato do dia é um outro. Vamos na sexta, porque o barato do dia é atum. Vamos na sexta, o barato do dia é atum. A gente chegou lá, aí eu falei pra ela, eu quero o barato do dia, o atum. Aí ela falou, não tem mais. Agora é só 3 baratos do dia, todos os dias. Aí eu olhei os 3, que era nenhum tinha atum. Eu falei, isso que paia, cara. Que paia. É louco, não sei que eu ainda não sei o link que teve isso com o meu sonho, porque ali não tinha mais atum. Tinha, mas era mais caro, né? Mas é engraçado que daí nesse mesmo dia, foi o dia que a gente
a gente declarou, a gente pela fé agarrou a posse desse novo coração. E desde então, cara, eu tenho experimentado com Deus uma vida muito massa, assim. Parece que eu estou experimentando o meu primeiro amor, uma amizade íntima com o Criador. E aí a gente foi ontem. Ontem, promoção leva 2, paga 1. E a gente foi 2 vezes. A gente almoçou e jantou lá. E no almoço, aí a Ellen estava comendo, a gente pediu, a Ellen que montou. E aí estava bem bonito assim o sanduíche e a gente queria tirar uma foto, né? Porque para registrar o momento ali, você não quer esquecer aquele momento. Aí a gente tentando tirar a foto e tal, a gente tirou. Só que a Ellen não conseguia postar. E a gente comendo e tal, e de repente a Ellen já estava na metade e ela tentando postar e comendo, E aí eu peguei e falei assim, amor, você não está degustando teu sanduíche, não está aproveitando ele. Não aproveitei mesmo, só aproveitei da mãe. Ela nem aproveitou o sanduíche. Sabe quando você come assistindo TV e você nem percebeu, já terminou o prato e não parou para analisar? A gente estava fazendo um jejum de pão e água esses dias, eu peguei um pão delicioso no pacifismo. Aí a Ellen falando comigo, eu falei, peraí amor, fica em silêncio. Aí eu fechei o olho, peguei o pão, para eu me concentrar no sabor e minha língua pegar todos os paladares ali. Não era qualquer assunto, era um assunto super importante que a gente estava conversando e não terei direito de fala. Porque até o que ela estava falando, eu não conseguia me concentrar no sabor. Eu só estou comendo pão e agora que vem um pão delicioso, eu quero degustar, né, desse pão. E aí Deus falou comigo, Deus falou comigo bem nessa hora que eu falei isso para Ellen ontem. Eu senti ele falar claramente comigo. Eu senti ele falar a mesma coisa. Ele falou, filho, você não está degustando do amor que eu te dei. De um coração que me ama. Você não está degustando desse sanduíche que eu estou te dando. E a gente sabe que para estabelecer um decreto, a gente tem que publicar ele. A gente sabe que para estabelecer esse amor, a gente também tem que publicar ele. Mas de que adianta publicar sem sentir? De que adianta você ter os melhores momentos e não sentir aqueles melhores momentos e mostrar que você está tendo, mas você não está tendo? Enquanto a gente estava lá na praia, a gente pegou um bondinho, que a Ellen sonhou 2 anos no bondinho da Balneário Camboriú. Aí eu fui filmando e eu não queria correr o risco de filmar e não degustar do momento, né? E eu fui filmando e fui orando e agradecendo a Deus e tal. Tanto que você vê o vídeo lá, eu estou orando e estou curtindo o momento. Até esqueço que eu estou filmando. Sim, cara, a gente tem que publicar esse amor, né, gente? Porque o amor, ele não é, o amor só para si é egoísta, né? Mas quando a gente transborda dele, ele até se multiplica em nós. Mas antes a gente tem que sentir. E Deus está falando, filho, então esquecendo de sentir esse amor. Um tempo atrás, umas 2, 3 semanas atrás também, eu corri até um monge e aí lá em cima eu orei. E Deus falou para mim assim, filho, você está muito distraído. Você está muito distraído. Com coisa boba. Celular, jogo, televisão, essas coisas assim. Ou até com os seus próprios pensamentos, você está muito distraído. E a distração é o oposto da atração. A distração é o oposto da atração. Então, se você quer ser atraído por algo, você tem que eliminar as distrações. Se concentrar, focalizar sua mente naquilo, teu coração naquilo. Se você está num culto e você se distrai do que eu estou falando, às vezes é um pensamento que vem aí, enquanto eu estou falando essa mensagem, de repente uma pessoa pegou e abriu a Bíblia. Isso te distraiu? Uma coisinha boba. Algo que não é pecado. De repente você perdeu, às vezes, uma frase que podia mudar a tua vida do que eu estou falando aqui. Às vezes a resposta que você sempre buscou. Então a distração é o oposto da atração. Você elimina a distração e procura ficar atraído por aquilo que te faz bem. E Deus falou assim para mim, filho, foque nas coisas do alto. Atração pelas coisas do alto. E quanto mais você olha para as coisas do alto, mais atração você vai ter por aquilo.
Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais você vai querer ela. Lá em Colossenses 3, abra sua Bíblia em Colossenses 3, do 1 ao 9. Colossenses 3, do 1 ao 9. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Publicação. Quando Cristo se publicar ao mundo, também seremos publicados com Ele ao mundo em glória. E aí ele fala no versículo 5. Perceba que até o 4 ele fala, olhe para as coisas do alto, olhe para as coisas eternas, olhe quando Cristo for ser, quando ele voltar. Aí ele vai ser exaltado, e os filhos juntamente com o Pai serão exaltados. Não quero ser exaltado agora. Vai chegar um dia, o dia da glória. Não olhe para as coisas terrenas, não queira aplausos agora. Vai chegar, olhe para as coisas eternas, olhe para as coisas do alto. Versículo 5. Então, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando você começar a pensar nessas coisas da terra, pense na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira que Jesus levou na cruz por nós. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos. Despojar, você tirar as vestes. Despojai-vos igualmente de tudo isto. Despojai-vos da ira, despojai-vos da indignação, tire as vestes da maldade, tire as vestes da malícia, da linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então ele está falando, olhe para as coisas eternas, para as coisas do alto, pense na eternidade, pense na vida eterna. E então, você vai fazer morrer essas coisas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, avareza, a mentira, pensamentos maliciosos. Então, quando você olhar para a luz de Cristo, você vai começar a se despir disso tudo para estar com Ele. Você vai começar a se despir disso tudo e vai começar a ser vestido com as vestes do Cordeiro. O problema é que quando você olha para baixo, você de repente começa a brilhar como ele brilha. Moisés ficava tanto tempo com Deus, quando ele voltava, o rosto dele estava brilhando. Ele ficou 40 dias sem comer e sem beber, porque esse se tornou o alimento dele. Os anjos brilham, porque o alimento lá do céu é o próprio Deus, é a glória dele. Então, esse brilho, de repente, se você começa a olhar para as coisas da terra, você começa a olhar para a glória dos homens, você começa a se vestir de novo com as trevas. Esse brilho vai embora. E o que você vai fazer? Você vai começar a fingir que você ainda está com brilho. É isso que Moisés fazia. Moisés chegava, rosto brilhando, e todo mundo ficava, uau! E aí Paulo disse, não somos como Moisés, que ao desvanecer da glória, colocava um véu sobre o rosto, quando ele via que a glória estava indo embora, porque ele ficava olhando para as coisas da terra. Ele colocava um véu, para a galera não perceber que a glória estava indo embora. E a gente às vezes começa a fingir que a gente ainda está bem com Deus. A gente começa a fingir que a gente é algo que a gente não é.
a gente começa a colocar máscaras. Deus ele está falando assim, a gente deve publicar esse amor, os homens têm que ver esse amor. Mas ele está falando, amigo, escuta, você não está degustando do meu amor. Você mentalizou o meu amor, mirou no meu amor, conquistou o meu amor. Você pediu, orou pelo meu amor, para você me amar de todo o coração, com todo entendimento, um amor sacrificial, um amor ágape incondicional, um amor que ultrapassa todo entendimento. Você exercitou fé para obtê-lo, para alcançá-lo. Você alcançou e você teve ele em seus braços, mas por estar se distraindo com muitas coisas, você não está degustando o amor que conquistou. Imagine, cara, uma pessoa vai lá, batalha, jejua, ora. A gente fez 7 dias de jejum, galera, todo mundo junto. A gente chora, a gente se sacrifica, o cara vai lá e derrota potestades, principados, regiões celestiais. O cara derrota os próprios pensamentos pecaminosos, começa a derrotar esses gigantes, e você está lá conquistando a terra. E quando você alcança, quando você tem a terra, e você está lá e você conquistou tudo isso, você não degusta, você não aproveita. Não parece uma loucura? Imagina um cara orando 10 anos para casar. E o cara pedindo, Deus, eu quero casar. O cara freia até a vinda de Jesus, que ele quer casar antes. Jesus, não volta. Quero casar antes. E o cara vai lá e ele fica 10 anos em castidade. O cara resiste tentação. E de repente ele casa. De repente o cara casa. E aí o cara casou. Ele começa a se distrair com o trabalho. Ele começa a pensar em ganhar dinheiro. Ele começa a pensar nas coisas. E ele vai lá e esquece de beijar a mulher, de abraçar a mulher, de degustar o casamento, de facear. Ele esquece de fazer sexo com ela. Parece uma loucura. Parece um bagulho louco. Deus está falando, é isso que vocês estão fazendo. É isso que vocês estão fazendo. Vocês me têm. Então me aproveitem. Mergulhem no meu amor. Mergulhem no meu amor. E quando a gente fala de sexo, a gente pega e já pensa besteira, né? A gente já pensa algo imundo, já vem na nossa mente coisas, já vem uma funkeira dançando e tal, a gente já pensa. Quem consegue pensar em algo santo, sublime, quando a gente fala de sexo? Pra você ter uma ideia, quando Deus criou o sexo, a Bíblia diz lá em Hebreus 11 que as coisas visíveis, Hebreus 11, foram feitas por meio das coisas invisíveis. As coisas visíveis foram feitas pelas coisas invisíveis. Tudo daqui que é visível é baseado no invisível. Deus, ele criou, ele é criativo, mas ele sempre tem uma base em qual ele não foge daquilo. Então você pega, por exemplo, o templo lá de Êxodo, que Deus construiu com Moisés, é baseado, em Hebreus diz, que aquele templo era baseado, é uma figura, é uma cópia mal feita do templo verdadeiro que tem nos céus. Lá nos céus tem o Santo dos Santos. Lá nos céus tem aquele templo. E esse templo existiu bem antes. Um outro exemplo também, a família da terra é baseada na família do céu. Quando Deus criou a família, ele criou baseado na família do céu. Deus, o homem, é muito parecido na família, a função dele paterna é muito parecida com a função da família celestial, no que o Deus Pai propicia na criação. Deus Filho, obediente. A Brenda postou, uma frase que Deus teve um filho só e fez ele missionário. E o Espírito Santo. É louco. O Espírito Santo é conhecido como o Consolador, sensível. O Espírito Santo é sensível. Aquele que abraça, aquele que acaricia. O Espírito Santo, a Bíblia diz, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Da Trindade, o Espírito Santo é aquele que mais chora. Não parece as coisas que uma mãe é? Consoladora,
Uma mãe é a mais chorona da família. O filho não lavou a louça, ela já começa a chorar. Percebe, tudo aqui na Terra foi criado num modelo celestial. E o sexo também. Quando Deus criou o sexo, Ele criou baseado em algo celestial. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1 que Deus nos predestinou desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e filhos adotivos de Deus. Antes de Deus criar tudo, Ele já tinha planejado nós termos um relacionamento com Ele. Antes de criar tudo, Ele já tinha planejado um envolvimento íntimo com a igreja. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Em Apocalipse diz que Jesus vai vir, vai arrebatar a sua noiva, e na Nova Jerusalém vai ocorrer o casamento da igreja com Cristo. E então a eternidade vai ser as núpcias. Vão ser as núpcias. Núpcias é a noite que o casal, depois de tanto tempo esperando, ele vai lá e tem um momento de glória. A igreja, depois de tanto tempo esperando, Maranata, Senhor Jesus, vem logo, vem logo. É um negócio que às vezes até tortura ele não vir logo, igualzinho o casamento. E quando chegar na eternidade, a gente vai se entrelaçar com Ele, a gente vai ser um com Ele, espiritualmente falando. E vai ser uma intimidade, vai ser o ápice da intimidade da noiva com o Cordeiro. O sexo é o ápice da intimidade do casal aqui na Terra. Deus já tinha planejado, antes de criar o sexo, Ele já tinha planejado as núpcias do Cordeiro. E quando Deus cria o sexo, Ele cria baseado nas núpcias do Cordeiro e da igreja. O sexo veio depois disso. O sexo é baseado nisso. É baseado nisso, nessa coisa invisível que a gente não vê. Quando Deus criou o sexo, os anjos o louvaram, glorificaram. As criaturas celestiais ficaram uau! E olharam algo puro, algo santo. Algo íntimo, algo que o casal se entrelaça como Cristo e a igreja. E o que aconteceu, cara? Aconteceu que Adão, depois que ele pecou, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Preste atenção que você conhecer o mal não é você praticar o mal. E quando Adão e Eva eles comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, é como se uma droga. Quando o cara usa alguma droga, assim, ele de repente, quando ele volta em si, ele fala, uau, caramba, eu aprendi um bagulho que eu não sabia. O cara vai lá e toma um LSD. O cara, uau, eu entrei num nível de sabedoria e experiência do meu eu, íntimo do meu ser, meu Deus interno, e falou com o seu Deus interno. Os caras brisam num bagulho que eles nunca tinham ouvido falar. É um conhecimento, né? Que ele não tinha antes. Quando Adão e Eva eles comem do fruto, aquele conhecimento de repente se instala no cérebro deles. Não existia aquele conhecimento antes. Eles não tinham roubado ainda, eles não sabiam que existia o roubo, mas eles viram que existia a possibilidade de roubar. Eles ainda não tinham maliciado alguma coisa, alguma piada, mas eles perceberam a possibilidade que tinha de eu fazer aquilo. Por exemplo, a Brenda é uma menina que ela tem uma mente muito pura, muito inocente. E a piazada, né? A piazada que vai crescendo, a maioria das coisas que eles falam, piazada assim que tá no mundão, é besteira, né? A gente andando no meio, a gente começa a ficar com a mente muito poluída e tal. E aí a Brenda falou esses dias uma frase que não convém falar aqui agora, mas quando ela falou aquela frase, eu na hora percebi que eu falei, uau, se ela falar isso no meio daquela piazada, ia virar uma tiração de sarro. E nessa hora eu tive a tentação de também tirar sarro. Eu tive a tentação de cair nisso, pegar e dar risada. Mas eu não dei, eu consegui vencer a tentação. Entenderam? Eu tive o conhecimento do mal, ela não tem o conhecimento daquele mal, daquela frase que ela falou. Eu tive o conhecimento do mal, mas eu não pratiquei o mal ali. Foi isso que Adão e Eva adquiriram, o conhecimento do mal.
E com a entrada desse conhecimento de eu poder pecar, poder adulterar, a possibilidade de eu ser falso, de eu ser um hipócrita, a possibilidade de eu poder fingir o que eu não sou. Eu não estou fingindo, mas eu conheço a possibilidade do mal. Esse é o conhecimento do bem e do mal. Aí começou a malícia no coração humano. Começou a rebelião humana. Só que perceba que a rebelião não nasceu aí. Ela começou muito antes. A rebelião começou bem antes. Abram comigo a Bíblia lá em Ezequiel 28. Claro que Adão e Eva já tinham pecado aí então, porque eles tinham desobedecido a Deus. Mas o pecado que eles tinham até então era de ter comido o que Deus falou para não comer. Né? Por mais que daí então eles começaram a conhecer a mentira, eles não mentiram, mas eles viram que tinha a possibilidade de mentir. E o que eles fizeram? Na hora que teve uma oportunidade de mentir, eles mentiram. Quando Deus começa a questionar eles, você começa a ver um monte de falsidade, um monte de mentira, eles desviando deles da reta, começaram a fingir. Entende? Eles não eram assim antes. Então, Ezequiel 28, versículo 12b. Galera, ele está aqui, para quem Deus está dizendo, na época era para o rei de Tiro. Só que as profecias da Bíblia, elas são profecias que às vezes elas atingem múltiplas pessoas. Por exemplo, Davi ele falou assim: transpassaram-me as mãos e os pés. Lá em Salmo. Ele está falando dele, aconteceu com ele. Mas também significava que isso ia acontecer com Jesus, algumas centenas de anos depois. Então aqui, na época, essa profecia alcançou o rei de Tiro, mas essa profecia também era para um outro cara, Lúcifer, Satanás. Olha lá o que ele diz. Assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Então, por enquanto, até aí, Deus está falando de como Lúcifer era antes da rebelião, antes do pecado tomar o coração dele. Perceba que ele era o sinete da perfeição. Ele era a formosura em pessoa. Esse é o modelo. O modelo da perfeição. Ele tinha, e preste atenção assim, preste atenção, ele tinha um coração puro. Ele tinha um coração inabalável. Ele era um cara reto, íntegro aos olhos de Deus. Eu quero que você tome como exemplo a santidade que Lúcifer tinha. É algo de se admirar. Deus está elogiando. Uau! Como você era belo, perfeito. E aí ele vai e fala das pedras, que ele se cobria das pedras. O que isso quer dizer? Quando ele fala essas pedras preciosas, diamante, esmeralda, ônix, safira, topázio, ele está falando, quando você pensa em pedras preciosas, você pensa em pureza. Ele está falando que você se cobria de pureza. Você se cobria com essas pedras e nenhum mal tinha em você. E olha, o mais interessante é que ele fala que essas pedras foram preparadas no dia em que você foi criado. Eu creio aqui que Deus está falando, você, Lúcifer, quando você foi criado, eu criei essas pedras. Deus criou o ouro quando ele foi criado. Deus criou junto. Assim como Adão foi feito do barro, é como se Lúcifer tivesse sido feito dessas pedras. Como você. Okay? Deus está falando isso para ele, que você é puro como essas pedras são. Como o diamante. Versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Olha que loucura, cara. Permanecias no monte santo de Deus. O santo dos santos. Aquele lugar que Isaías viu Deus. Ele estava lá.
E aqui, em uma outra versão, ali na versão de... É uma outra versão. De quem que tem, ele fala assim, nas brasas ardentes andava. Alguém tem? É. Movia-te por entre brasas ardentes. Isso, movia-te entre brasas ardentes. Olha que louco. Você viu Isaías, como que tá tudo? Pedras fulgurantes. Pedras fulgurantes. Eu desconfio aqui, isso não vou afirmar com certeza, mas lembra lá. Sempre acontece essa porta aí. Não dá pra... Tem que trancar lá pro outro lado. Mas deixa. Então, eu desconfio, lembra lá em Isaías, que Isaías falou, sou um povo de lábios impuros, então um dos serafins voou até o altar e com uma, esqueci o nome, com uma tenaz, valeu, Vini, com uma tenaz pegou uma brasa ardente e tocou na minha boca. Pensa que ele pegou, não pegou com a mão, ele pegou com uma tenaz, era um lugar santo, era um lugar puro em que os querubins não tinham coragem nem de encostar, eles pegaram com uma tenaz. Ele está dizendo aqui que ele andava sobre as brasas ardentes. Pense na santidade e na pureza, cara, desse ser. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Alguém tem uma outra versão? Só essa parte, não termina o resto. Só essa parte. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia que foi criado. Você era inculpável, sem culpa. A sua conduta foi perfeita desde o dia que foi criado. Sua conduta foi perfeita. Ser perfeito, coração puro, cara, um coração que olhava para as coisas do alto, um coração que servia a Deus. De repente, na continuação do versículo, ó, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou iniquidade em ti. Até aí. Será perfeito até que um pinguinho de iniquidade. E aí ele começa o resto. A sua sabedoria foi corrompida. Você profanou todos os meus santuários. Você foi vergonha para a terra. E aí Deus fala ainda, ele profetiza o dia em que Lúcifer vai ser pisado. E ele fala, enquanto você estiver sendo pisado, você vai olhar para ele e vai perguntar, eu sou o Deus? Algo muito triste, cara. Mas pegue até aí, só até aí. Eu não quero focar nessas últimas partes, nas maldições de Satanás. Eu quero que você pegue só até aí, foque na pureza, na beleza, e aí nesse versículo, até que se achou iniquidade em ti. Quando a gente fala de iniquidade, normalmente quando a Bíblia fala, normalmente é um pecado que está aqui no coração, ainda não se manifestou externamente. Já a transgressão é algo que já começa a se manifestar. Então até que se achou um pouquinho de maldade em você. Deus está falando assim, quando você achou um pouquinho de iniquidade em você, foi-se tudo essa beleza, foi-se tudo essa pureza. Essa maldade que se inaugurou em Lúcifer, essa maldade que se inaugurou nele. Depois disso, se instalou em todo o coração humano. De modo que não existe um ser humano sequer que já passou por essa terra e que está passando, que não tenha essa maldade, essa iniquidade, até que Davi falou, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Que agora não houve um ser humano sequer que não tenha experimentado essa maldade. Tamanha a proporção que isso tomou. De uma gota de água, gerou-se um tsunami. De uma maldadezinha, até que uma iniquidadezinha, gerou um tsunami de pecados. Em que o próprio Deus teve que morrer para levar esse tsunami no teu lugar. Para pegar e, como uma esponja, absorver toda essa maldade no teu lugar lá na cruz. Você viu que se envolveu até o próprio Deus.
Mas ele venceu. E isso nos faz pensar que uma gota de maldade que surge no nosso coração pode gerar uma animalesca maldade, uma consequência enorme mais para frente no nosso corpo. Por isso que, se teus olhos forem luz, teu corpo será luz. Mas se teus olhos forem trevas, se for um pouquinho de trevas, se houver um até que, quão grandes trevas serão. Se houver uma gota, teu corpo vai ser um tsunami de trevas. E imagine uma gotinha de maldade, o que pode gerar no coração de Deus, de choro, sofrimento. Ele sabe. Quando Lúcifer pegou e fez essa gotinha de maldade, foi algo que ele simplesmente olhou para ele e falou: uau, como eu sou lindo. Pecadinho de nada. Deus sabe o que um pecadinho de nada significa. Quando a gente toma alguns pecadinhos de nada, Deus sabe, Ele olha lá para frente e fala: caramba, esse pecadinho de nada pode tirar Ele da minha presença eternamente. Pode corromper todo um processo. Desviar todo um ministério, toda uma igreja, todo... Galera, era para eu estar falando aqui hoje sobre dons espirituais. Mas como, de repente, até que no processo a gente de repente não conseguiu entender, a gente atrasou a obra de Deus. Agora os dons espirituais talvez esse mês que vem. Entende como tudo atrasa, como tudo começa a se desencaixar dos planos, propósitos de Deus. Tudo isso pode causar dor, gemidos inexprimíveis em Deus, cara. A gente olha para o nosso pecadinho, a gente fala: isso não dá nada. Deus, Ele olha e fala: caramba, isso daí tirou ele da minha presença. Estava orando, de repente, apitou o teu celular no WhatsApp ali. Você deixou de orar para ver. Cara, Deus chora. Porque Ele não olha simplesmente a mancadinha que você deu ali de sair da presença dele. Ele olha que dali meia hora você ia receber tanto dele. Você freou isso no processo. De repente um tsunami de pecado começa a nos invadir por causa de um pouquinho. Por uma olhadinha para baixo enquanto você está voando olhando para cima. Uma olhadinha. Já prende teu coração igual um imã naquilo. E você não consegue mais parar de olhar. E a gente se hipnotiza com isso tudo, cara. Você já viram aquele filme assim que tem uns bichos assim, uns caras que são hipnotizadores, sei lá como fala, hipnotizante, hipnólogo. Ou um cara tem algum poder, ou o cara é um vampiro e tal, e ele consegue hipnotizar a pessoa. A galera fala: não olhe para os olhos dele, não olhe para os olhos dele, não olhe. Deus está falando da mesma forma, cara, para nós. Olhe para as coisas do alto e dá uma tentação de olhar para baixo, cara, mas se você olhar para baixo você vai ficar hipnotizado. E aquilo vai tomar teu coração e você vai fazer o que eles querem. Por isso, cara, que um sopro de pecado faz a pomba, que é o Espírito Santo, voar para longe. A Bíblia está cheio de exemplos assim. Jesus falou: um pouco de fermento leveda a massa toda. Um pouquinho de fermento leveda a massa toda. A má companhia corrompe. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou as más conversações, dizem outra versão. A gente tem outras frases, né? Uma laranja podre contamina as outras. Lá em Cântico dos Cânticos diz assim, que é o cântico do amor. Olha que louco, do amor. Eles estão lá vivendo um amor, de repente ela fala assim pro noivo: apanhe, pegue as raposinhas. Agora não sei se é a noiva que fala para o noivo ou o noivo que fala para a noiva. Apanhe as raposinhas, pegue as raposinhas que destroem a vinha toda. Peguem as raposinhas, as coisas pequenas, os pecadinhos pequenos que destroem o nosso amor. Coisas que a gente não dá bola. Aquilo destrói uma vida inteira, cara. Uma vida inteira. Aqui a nossa casa, a gente chegou, tinha um pouco de cupim, agora parece que eles estão se multiplicando. Aí a Ellen foi mordida por um semana passada, eu fui mordido por outro essa semana. A Ellen eu até entendi que ela tem uma cor de madeira.
Mas é que quando eles morderam tava escuro, daí não deu pra ver. Mas entende? Um pouquinho de cupim, cara, pode destruir uma casa inteira. É igual aquele vírus lá, cavalo de Troia, que tem no computador. Que dele veio um monte de outros vírus. Tá com um vírus, de repente ele vai lá e puxa mais uns 400. E quando você vê, já começa a travar, cara. O antivírus é você olhar pro alto. Olhe pro alto. Quando você vê aquela mulher vindo assim, você começa a olhar para as coisas da terra e aquele cabelo hipnotizante, colorido e paz. Você vê ela de longe, você nem sabe ainda se é bonita ou feia, e você começa... a mulherzinha tá pitando aí. Uma ameaça foi detectada. Aí você olha aquilo ali, cara, e você pensa, caramba, isso aí pode destruir toda a minha psique. E aí você põe na quarentena. Quarentena quando você põe um vírus lá para o antivírus sair na mão com eles, lutar e tal. Você põe na quarentena, o que é? Você pegar, abaixar a cabeça, olhar para baixo. Porque na hora que você olha para baixo, não está olhando para ela, você está olhando para o alto. Está olhando para as coisas do alto. E você ora e fala, Deus, me ajuda. E a quarentena é aqueles 40 segundos que ela está passando. E puf, passou. Foi eliminada a ameaça. Pronto, agora... Deus. E você volta ali, nossa Deus, quase que eu deixei uma raposinha entrar e destruir a linha toda. Porque, cara, depois que você deixa uma raposinha dessa entrar, você não consegue mais estar naquela conexão, naquela vibe que você tava. É louco. Às vezes a pia tá limpa ali, cara. Eu tenho medo de deixar uma colher suja em cima, assim. Eu tô apuradão pra ele. Se eu deixar uma colher suja, parece que o próximo que chegar ali vai ver uma colher suja. Ah, dá pra deixar aqui. E começa deixando. Não, tá aquele parece. Então quando eu pego uma colherzinha, eu já tento lavar ela na hora pra não puxar o resto, tá ligado? E quando a gente vê um pecadinho desse, cara, já dei uma olhadinha aqui, que é a outra olhadinha ali? O que é outra? O que é eu pegar e cair? O que é eu pegar? E você começa, e um pecado puxa outro pecado. O Salmo diz, um abismo chama outro abismo. E aí lá, em Eclesiastes diz assim como a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de loucura, ou um pouco de estultice. Explica. Naquela época, os caras usavam um óleo para fazer os perfumes. Os caras deixavam lá o olhinho, aí aquele óleo sofria um processo químico e virava um perfume. Beleza. Só que tinha uma mosca muito fedorenta, louca de fedida. E aí, é um tipo de mosca específico daquele lugar e daquela época. Aí, quando ela caía dentro do perfume, já era. O perfumista jogava o olhinho inteiro, porque fedia. Tipo, acabava com o cheiro do perfume. E aí ele fala assim é um pouquinho de loucura para a sabedoria e para a honra. Um pouquinho de um pecadinho já destrói tudo. De modo, cara, que tudo isso que a gente falou, até que houve iniquidade em ti, tudo isso veio a pairar sobre todas as atmosferas das áreas humanas, sobre a justiça, sobre o amor, transformando tudo que o amor tinha criado em luxúria, malícia, prostituição. Pensa, falando do sexo agora. O amor criou o sexo, Deus criou o sexo. Isso virou luxúria, virou malícia, prostituição, traição, adultério, orgias, venda de corpo, comércio de sentimentos. Eu vou ficar com você porque eu quero me sentir bem. É algo egoísta. Olhares persuasivos, olhares maliciosos. Quer ver um olhar malicioso, cara? Anda 2 quadras ali, ó, na avenida. Uma pessoa com certeza vai ter um olhar malicioso. Até que um olharzinho assim, cara, que entre ali, cara, é muito perigoso, cara. E de modo que as partes do nosso corpo, cara, não são mais a imagem e semelhança do Deus vivo, do Espírito Santo.
As partes do corpo humano não é mais algo, a imagem e semelhança de Deus, algo que representa o espiritual, porque as coisas visíveis foram criadas das coisas invisíveis. O teu corpo humano representa a imagem e semelhança de Deus. Quando você olha para um ser humano, aquilo tem que representar algo espiritual. Quando as pessoas olham hoje, isso não reflete mais o espiritual, o Espírito Santo na matéria. Mas as partes do corpo se tornaram pedaços de carne à mostra, como no açougue. Se você quiser pegar, se você quiser tocar, pague o preço. Me mostre que você é um cara mau o suficiente, que você manja da pegada, você sabe beijar bem. Mostre que você é malicioso o suficiente. Romanos 1. Santo Deus, glória a Ti, Pai. Glória a Ti, Deus. Glória a Ti, Papai. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifesta. Eu quero que vocês, tudo que eu vou ler aqui, olhem com foco nessa parte do amor, do sexo, porque eu falo isso porque é a parte que mais corrompe a gente. Mas tem várias outras áreas, a mentira, mas pegue por essa parte. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Assim como, agora falo eu aqui, assim como o sexo, o amor, quando a gente olha isso, a gente consegue ver as núpcias do Cordeiro. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eles não têm desculpa. Quando você olha a natureza, Richard Dawkins, o ateu, no livro dele, Deus no Delírio, ele falou: quando eu olho a natureza, eu realmente sou tentado a adorar a algum Deus. Por isso eles são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos, se tornaram ignorantes em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, se tornaram maliciosos em seu próprio raciocínio, tornando o coração escuro, trevas. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Agora olha no 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si a merecida punição do seu erro. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, e aí vai. E ele fala que o homem mudou a natureza santa de Deus, as verdades celestiais e naturezas humanas pecaminosas. E perceba que uma raiz de iniquidade lá de Lúcifer, qual foi? Eu sou Deus. Eu subirei aos céus e serei igual a Deus. Ele se apaixonou por ele mesmo.
Ele se apaixonou por ele mesmo. E quando o ser se apaixona por ele mesmo, ele vai adorar ele mesmo. Ele vai adorar a imagem dele. Ele vai adorar suas qualidades. É tudo eu. Ele vai falar só dele. Ele só vai pensar nas coisas dele, não vai pensar nas coisas do céu, nas coisas do alto. Quando ele se torna o seu próprio Deus, e diz que o ápice disso é Deus pegando e falando assim: você vai ser punido, você vai ser castigado. Então, ao invés de Deus ir lá e lançar fogo sobre essa pessoa para punir ela, ele fala, Deus simplesmente pega e faz com que a pessoa tenha uma disposição mental escrava desses próprios raciocínios e desejos. Ele faz com que esses próprios pensamentos destruam a pessoa. A pessoa vira escrava daquilo, dela mesma. E diz que o ápice disso, ele pega e ele fala assim, o ápice da degradação humana aqui é quando o homem ele se ama tanto, que ele vai lá e vai ter desejo sexual por outro homem. Porque outro homem é igual a ele. A mulher se ama tanto, ela vai ter desejo sexual por outra pessoa, por outra mulher, porque ela é igual a ela. Ele começa a olhar e adorar, como ele adora a si mesmo, ele vai adorar tudo isso. Deus simplesmente, ele pega e ele tira a mão e ele fala, eu vou deixar vocês cair e ir caindo. Esse vai ser o castigo de vocês. Vocês querem carne? Então toma carne. E Deus criou o sexo, cara. Os anjos o louvaram pela santidade do ato representativo das núpcias do Cordeiro. E Baal, com um pingo de maldade do começo de Lúcifer, perverteu toda a criação com um tsunami gigantesco de impureza. Quando a gente fala de Baal, os satanistas dizem que Baal significa os 4 príncipes do inferno, que é Beelzebul, Asmodeu, Astarote e Leviatã. Então você imagina o culto a Baal. Baal era um dos deuses mais cabulosos do Antigo Testamento, da Babilônia e tal. O culto a Baal era o seguinte: sexo. Os sacerdotes eram prostitutos. As pessoas iam lá adorar Baal e era algo que parecia santo, mas era depravado. Era um sexo, adoração ao sexo. Hoje Baal ainda é adorado. A maçonaria, um dos deuses dele é Baal. Por isso que você tem os 2 compassos lá que eles mesmos dizem que também representa o homem, as pernas do homem e de uma mulher se acasalando. Os obeliscos, que a gente tem um monte na Lapa aqui, aquele é o altar a Baal. O obelisco é algo maçônico. O altar a Baal é um obelisco que representa o órgão reprodutor masculino, que representa um pênis. Adoração ao sexo. Perverter o Baal, perverteu o sexo glorioso, santo que Deus criou, que representava a intimidade da noiva com o cordeiro, e ele transformou em algo nojento, algo de prostituição, algo que vem um fermento que leveda a massa toda, que hoje está encarcerado nas nossas televisões, nos rádios, nas novelas, tá? Esse culto a Baal toda hora. Um pouquinho, até que houve iniquidade em ti. De modo que não existe mais ouro puro, esmeralda, diamante, só corrupção. E isso arruina a vida, para finalizar, cara, isso arruina a vida de santos, de vários santos. Pegue Davi, por exemplo, uma história tão triste, cara. Davi foi um cara que foi o primeiro rei a conquistar toda a extensão da terra prometida. Davi foi um cara que ele lutou contra gigantes. Não só contra Golias, mas tinham exércitos de gigantes também que ele derrotou. Davi era um homem de guerra, guerreiro. Passou a maior parte da sua vida batalhando. Adorador, santo, amigo de Deus. Batalhando pela terra prometida, batalhando para trazer a arca de Deus e restituir o altar caído, batalhando para reconstruir tudo.
E, cara, ele passou, desde a adolescência dele, você vê ele batalhando já desde o começo contra leões, contra ursos. Você vê um cara que batalhou para alcançar a terra prometida. O homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz. Um homem que lutou para alcançar a terra prometida do coração. Que alcançou um coração puro. E de repente, cara, por causa de um pecado, segundo Samuel 11, até que, versículo 1 ao 3, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Então aqui era tempo de rei guerrear, era tempo de rei batalhar. E Davi mandou um outro no lugar dele. Um cara que nunca negou uma guerra, uma batalha. De repente ele fala, cara, eu vou parar um pouco. E ele já tinha descansado, mas de repente chegou um ano, esse era um ano dos reis batalharem. Versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Então ele estava lá, né, os caras trampando lá, tô de férias, levantou de pijama, pegou um cafezinho, pá, sem tirar as amelas do olho, foi ali dar um rolê no terraço, casa mais alta que tinha, não tinha feito a devocional aquele dia, não tinha horário aquele dia. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Aí ele viu. Daí, até que ele viu uma mulher tomando banho. E olha o que esse até que desencadeou. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Davi adulterou com ela porque ele olhou. Não estou falando que olhar é pecado, mas evitem os olhares. Evitem, porque você não sabe o que esse até que pode transformar na tua vida. Davi agora era o tempo dele degustar, dele aproveitar a terra prometida. Cara, ele conquistou tudo, ele tinha tudo. Ele tinha mulheres lindas, cara. De repente agora era de curtir a parada. Ele ia pra guerra, sem ele já derrotaram, era para ele degustar tudo isso, cara. Era para ele aproveitar o amor que Deus tinha dado para ele. Até que Deus está falando, cara, que ele tem dado um coração novo pra gente, mas talvez até que houve iniquidade, a gente pode transformar todo esse coração em trevas. E afastar você do amor dele, do amor por ele. Era só ele aproveitar, cara. Durante anos ele ficou conquistando, e quando era para aproveitar, ele destruiu a sua própria vida por causa de um olhar. Por causa de um olhar. E o que aconteceu depois disso? Ela engravidou. O castigo pelo adultério na época era a morte. E ela engravidou, só que o cara que estava ali, que era marido dela, olha que interessante, era um dos guerreiros de Davi. Era um dos guerreiros mais fiéis de Davi. Eu não lembro se ele tinha 30 ou 40 guerreiros, que eram os melhores. E esse era um dos melhores, cara. E o que ele faz? Caramba, ela engravidou. E o cara tá trampando na guerra. E o cara vai chegar aquela hora e tá com uma barrigona. Vai dar um B.O. isso daí. O que ele faz? Um pecado chamou o outro. Ele vai lá e chama o cara da guerra e fala pra ele, cara, você é um trabalhador, você é embaçado, vai lá e aproveita, cara. Descansa hoje, deita com a tua mulher. Aí o cara pega, ao invés de deitar com a mulher, ele não vai nem dar oi pra mulher. Ele pega e deita junto com... Ele deita lá na entrada do palácio. Não, ele fica bebendo com os amigos. É isso que acontece.
Não, ele não fica... ele fica... ele fica bebendo ali com os amigos e tal, ele... Aí o que acontece, cara? Davi chega pro cara e fala assim, mano, tá louco? Vai lá ver tua mulher. Aí o cara, você tá louco, Davi? Você acha que eu ia pecar contra você? Enquanto meus amigos, enquanto os nossos soldados estão lá na guerra, trabalhando, pelejando, eu vou estar aqui, vou deitar com a minha mulher? Você acha que eu vou fazer isso? Ah, não. Aí foi que Davi chamou ele e começou a embriagar ele. Esperando que ele fosse deitar. Mesmo assim ele não foi. E ele voltou para a guerra depois. Aí Davi falou, não tem outro jeito. Ele mandou uma mensagem e falou pro comandante, deixa ele na linha de frente, onde todo mundo morre. E Davi matou o cara. Deus chega depois para Davi e fala, por causa disso que você fez, o filho que você teve com Batseba vai morrer. Quando a gente fala, Deus matando crianças, cara, Jesus falou, as crianças é o reino dos céus. Toda criança que chega a falecer, ela vai para o céu. Depois disso, Deus fala, toda a tua casa vai se levantar contra você. E de repente essa malícia que Davi teve com um olhar lançou uma maldição na família dele. Deus perdoou, mas as consequências foram drásticas. De modo que o filho dele desejou a própria irmã. E cometeu fornicação e deitou com a própria irmã. Viu? Um olhar para uma estranha transformou num olhar para a irmã. Que bagulho louco, cara. Paulo adverte, olhem as moças da igreja como se fossem suas irmãzinhas. Você primeiro começa a desejar as estranhas, depois você já está desejando as irmãzinhas. É um bagulho que começa a tomar uma proporção, cara, gigantesca. E aí, o outro irmão viu e matou esse que fez essa fita. E aí, esse outro irmão que matou perverteu todo o reino contra Davi e deu um golpe de estado. E Davi foi perseguido e toda uma nação atrás dele. E ele perdeu tudo. E aí esse cara, esse filho dele, deitou com todas as concubinas de Davi, as mulheres dele. Deitou com todas na frente de todo mundo, em público. Você viu que um olharzinho, até que um pecadinho sexual transformou numa orgia, numa depravação sexual muito louca, cara. E aí Absalão foi morto, esse filho que estava perseguindo ele. E Deus restituiu o reinado dele. Salomão, depois que ele morreu, pegou o seu lugar. Salomão, cara, na real, Salomão era um tarado. Salomão era filho de Davi com a sua mulher. Era filho de Davi com Batseba, era um que teve depois. Isso tem gente que diz assim, o que começa errado, termina errado. Nem sempre é assim, tá? A maioria das vezes é assim, mas você pega Davi e Batseba, começou errado. Ele matou o cara, mas depois eles ficaram juntos. Salomão participou da linhagem do Messias, de Jesus, mas mesmo assim teve muita consequência drástica, cara, de modo que até Salomão se contaminou com essa malícia. O cara teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. E o que corrompeu ele, você começa a ler a vida de Salomão, você vê uns 3 capítulos de glória, de bênção e tal, e de repente você vê um até que na vida dele. Até que? Ora, além da filha de Faraó, jogo desigual, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A essas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses.
E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios. Salomão seguiu a Astarote. A segunda deusa do sexo é Astarote. Daí também tem a Afrodite, que alguns dizem que é uma derivação. Falam deusa do amor, mas a Afrodite, os templos eram prostitutas, em que as pessoas iam prestar cultos a Astarote, a Afrodite e as pessoas então se contaminavam ali, faziam orgias com aquelas sacerdotisas prostitutas. Salomão perverteu todo o amor em algo sexual, algo nojento, adorando a Astarote. Cara, o Espírito Santo, cara, ele é como uma pomba. A pomba, ela não toca na carne, cara. O Espírito Santo, ele é sensível, qualquer coisinha ele voa. Qualquer um até que ele voa, ele não permanece ali. Lá em Salmo diz que o óleo escorre quando você vê lá o óleo escorrendo pelo sacerdote, ele escorria pelo cabelo, pela barba, pelas vestes, não tocava no rosto, não tocava na carne. O Espírito Santo não toca na carne. Ele não vem, cara, na carne. É algo muito louco, cara. Quando eu tô deitado, eu falo, Deus, por que eu tenho que levantar para orar? Tá tão gostoso aqui nesse conforto. Deus fala, porque eu não toco na carne, você tem que matar ela antes. Aí eu falo com você. Um olhar, cara. Cara, eu não quero perder esse amor por causa de um olhar, cara. Eu não quero perder esse amor por causa de um olhar, Deus. Às vezes passa alguma coisa que eu fui tentado a olhar. Eu tava vindo pra cá trazendo o data show, eu fui tentado a olhar e tal. E eu desviei, eu falei, nossa, Deus, ainda bem que eu não perdi esse amor, pai. Ainda bem que eu não perdi esse amor. Eu não quero perder essa pureza, pai. Eu não quero perder. E, cara, esse amor foi formado em vocês como um jardim. Baixe sua cabeça, vamos orar. Esse amor, cara, foi formado em vocês como um jardim. Que o sangue e a vida de Jesus conquistou. Ele morreu para conquistar esse amor. Ele batalhou. Não deixe que a vida pecaminosa de vocês espantem isso. Essa intimidade. Não adianta, se você conquistou o amor e vive uma vida de pecado, e você vem aqui querendo desfrutar das bênçãos de Deus, das terras prometidas, de toda essa intimidade, essa atmosfera de amor, das coisas do alto, você não vai degustar, você não vai aproveitar. Você não vai aproveitar. Deguste. Mas largue as malícias, largue as aposentas que destroem a vinha toda. Que a sua amizade com Deus, cara, não seja corrompida. Deus quer dar novos olhos a vocês. Deus quer dar novos olhos a vocês. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, que nada agora, Deus, venha tirar os nossos olhos do alto, nada venha tirar os nossos olhos dos céus. Não deixe que nada nessa terra, Pai, faça roubar esse momento. Oh, Espírito Santo, vem como pomba pairar em nós. Não nos deixe assassinar esse amor, não nos deixe entrar em nós esse até que. Oh, Deus. Oh, Pai, nós deixamos entrar, Pai, uma raiz de iniquidade em nós, Deus. E ela gerou uma árvore, Pai, gigantesca de coisas da terra, Pai. De modo que somos escravos hoje pelo Teu juízo, somos escravos das nossas paixões, dos nossos desejos, não conseguimos mais sair disso. Aquilo que a gente quer fazer o bem, a gente não consegue fazer o bem, Senhor Deus. Então coloque os nossos olhos em Ti, Espírito Santo. Coloque os nossos olhos em Ti, Pai. Coloque os nossos olhos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Oh, vem, Pai. Não perca esse tempo. Não deixe nada te distrair, cara. Não deixe nada desviar o teu olhar.
Não deixe nada desviar o teu olhar, cara. Não deixe nada. Espírito Santo, é incrível como o vento quando invade você. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração age com sua presença. Quando entro na casa do Pai, tento a viver tudo pra que você me encha com apenas tudo que é seu. Nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, tendo um novo tempo, vivendo um novo tempo. Preciso te ouvir, cumprir o meu chamado. O Espírito de Deus vem inundar o meu ser. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade você. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando teu coração age com sua presença. Quando entro na casa do Pai, de tudo pra que você me encha com apenas o que é seu. Nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo tempo. Prefiro te ouvir, cumprir o meu chamado. O Espírito de Deus vem inundar o meu ser. Deus, não deixe que nada, Pai, afaste o nosso olhar da sua beleza. Nada, Pai. A sua amabilidade, Deus, nos constrange, Deus. Oh, Senhor Deus. Quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão e toda a nação perseguia, Davi orou: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida e meditar no seu templo e contemplar
faz amar. Quando eu amo sem te ver, o que eu vejo eu vou amar. Eu só pensar não vou viver a vida que é maior que o meu pensar. Amando eterno, toco hoje ao mesmo tempo que o amanhã. E pra alcançar o teu pensar, quem é que tem a mente? Queremos alcançar o teu pensar. E deixe vir o sol que rasga a noite, tão perto e vivo está meu rei, me rendo a ti, ó mestre, entra a fazer morada em mim e acalma meu coração. Em Jesus eu confio, Deus que morreu no meu lugar. Tu és mistério, és o X, incógnita, o grande eu sou. Ninguém mensura o teu valor, não há quem possa te ensinar. Se Deus determinar meu fim e me arrancar como uma flor, é dele o jardim, és todo justo e todo amor, todo amor, todo amor. Oh Deus, invade os nossos olhos, pode entrar, pode entrar. Tu és o nosso dono, nosso Senhor, és quem manda em nós, manda em nossos olhos. Não quero mais controlar a minha vida. Quando eu tentei controlar, eu perdi o controle. Então controla, Espírito Santo, enche meu ser, controla quem eu sou, invade meu coração, invade meu viver, que eu penso nas coisas do alto, meu Pai. Invade a terra do meu coração, essa terra poluída. Esses pensamentos poluídos que impedem nosso relacionamento. Até que houve uma iniquidade em mim, que veio a chegar ao culto de Baal e Astarote. Então, Pai, invade a terra do meu coração, pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar. Invade a terra, pode entrar, invade a terra, pode entrar. Invade a terra, pode entrar. Invade a terra, pode entrar. Não tenha medo de abrir o coração para Ele. Deixa Ele entrar e quebrar tudo, que Ele vai reconstruir um novo coração, um novo olho, um novo viver. Em nome de Jesus. Oh Deus, te entregamos esse culto, esse louvor, esse encontro contigo, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nada aqui foi pelo nosso mérito, Deus. Tu és santo e como tu não há outro.
Tu és santo e como tu não há outro. Tu és santo e nós não somos. Santo como tu, Pai. Ninguém existe, Pai, mas olhamos, focamos em Ti ver e ver a Sua face. Isso faz com que purifiquemos a nós mesmos, olhando para a Sua formosura, para a Sua para a Sua amabilidade, e que fiquemos hipnotizados pela Sua formosura. Amém.